Desde o início da humanidade, a ideia do fim dos tempos sempre despertou fascínio e medo. Entre as diversas interpretações sobre o fim do mundo, o Apocalipse da Bíblia se destaca como uma das descrições mais poderosas e intrigantes. Mas o que realmente significa o Apocalipse? Seria um conjunto de símbolos e metáforas ou uma profecia literal do futuro? Escrito por João, um dos apóstolos de Jesus Cristo, enquanto ele estava exilado na ilha de Patmos, o livro de Apocalipse é uma das obras mais complexas e simbólicas da Bíblia. Suas visões são repletas de imagens intensas: cavalos de guerra, anjos, demônios, trombetas soando, catástrofes naturais e uma batalha final entre o bem e o mal. Hoje, vamos explorar essa narrativa misteriosa, entender o contexto por trás de suas visões e desvendar os simbolismos que continuam a inspirar e assustar gerações até hoje. João estava em exílio na pequena ilha de Patmos, situada no mar Egeu, quando recebeu uma série de visões extraordinárias. Ele foi instruído a escrever cartas para as 7 igrejas da Ásia Menor, igrejas que enfrentavam desafios espirituais e perseguições. Essas cartas, que formam o início do livro de Apocalipse, contêm advertências e promessas que ainda ressoam hoje. Cada igreja recebeu uma mensagem específica. Algumas foram elogiadas pela sua fé, enquanto outras foram severamente advertidas por sua apostasia. Essas igrejas não representavam apenas congregações específicas, mas também diferentes atitudes espirituais que podem ser vistas em qualquer tempo ou lugar. Por meio dessas mensagens, João nos ensina que o julgamento começa pela casa de Deus, mas esses são apenas os primeiros sinais. O verdadeiro desdobramento apocalíptico ainda está por vir. João é transportado ao céu, onde ele vê o trono de Deus. Ao redor, há seres celestiais louvando incessantemente. No centro dessa visão está um livro, selado com 7 selos, que apenas o Cordeiro de Deus Jesus Cristo é digno de abrir. Este livro contém os decretos divinos sobre o futuro da humanidade. Quando o primeiro selo é rompido, surgem os 4 cavaleiros do Apocalipse, representando conquista, guerra, fome e morte. Eles percorrem a terra, trazendo destruição e sofrimento sem precedentes. Este é o prelúdio do que está por vir. Essas imagens aterrorizantes são mais do que visões de destruição. Elas representam realidades espirituais profundas, o resultado das ações humanas e da rebelião contra Deus. O Apocalipse nos mostra que o caos que vemos no mundo é apenas uma manifestação do confronto entre o bem e o mal que ocorre no plano espiritual. Após os 7 selos, vem um novo conjunto de julgamentos: as 7 trombetas. Cada trombeta anuncia uma nova catástrofe. Quando a primeira trombeta soa, 1/3 da vegetação da terra é queimada. A segunda trombeta faz com que um grande meteoro caia no mar, transformando a água em sangue. As pragas são devastadoras. Rios se tornam venenos, a luz do sol se apaga, e seres demoníacos são libertados das profundezas para atormentar a humanidade. Estes não são desastres comuns, são sinais da intervenção direta de Deus, mostrando que o tempo do arrependimento está se esgotando. Entre essas visões, João vê a queda de Satanás, simbolizada por uma estrela caindo do céu. O grande adversário de Deus agora está na terra, trabalhando para enganar e destruir, sabendo que seu tempo é curto. Um dos maiores temas do Apocalipse é a ascensão do Anticristo, uma figura que encarna a rebelião total contra Deus. Ele surge como um líder poderoso e carismático, prometendo paz, mas na verdade trazendo destruição e engano. O Anticristo é o instrumento do dragão, uma figura que representa Satanás. O Anticristo exige adoração e autoridade total, e aqueles que se recusam a segui-lo são severamente perseguidos. Aqui aparece um dos símbolos mais famosos da Bíblia, o número 666, o número da besta, representando a humanidade em seu estado mais corrupto e distante de Deus. Aqueles que seguem o Cordeiro, porém, são chamados a perseverar, mesmo em meio à grande tribulação. O Apocalipse não é apenas sobre o julgamento, mas sobre a vitória final da fé. É o último teste da humanidade, seguir o verdadeiro Deus ou se render ao poder das trevas. Chegamos ao ponto mais intenso dos julgamentos.
as 7 taças da ira de Deus. Cada taça derramada sobre a terra representa um juízo severo. As águas tornam-se sangue, o sol queima com uma intensidade inimaginável, e o reino do Anticristo é coberto de trevas. Aqui, vemos a justiça de Deus sendo plenamente revelada. A humanidade, que se rebelou e seguiu a besta, agora enfrenta as consequências finais de sua escolha. É o ponto de não retorno, onde a oportunidade de arrependimento praticamente desaparece. Tudo culmina na batalha final, conhecida como Armagedon. Aqui, o bem e o mal se enfrentam diretamente. O Anticristo e seus exércitos tentam se levantar contra o Cordeiro, mas o poder de Deus é inigualável. Jesus Cristo retorna em glória, derrotando o mal de uma vez por todas. Satanás, o Anticristo e todos os que o seguiram são lançados no lago de fogo, um símbolo do julgamento eterno. O mal é finalmente derrotado e a história da humanidade chega a um ponto de transformação. Com a derrota do mal, um novo capítulo começa. João vê uma nova criação, um novo céu e uma nova terra. A nova Jerusalém, a cidade santa, desce dos céus, cheia de esplendor e luz. Deus agora habita com os homens, e não há mais sofrimento, dor ou morte. As lágrimas são enxugadas, e a promessa de vida eterna se cumpre. O Apocalipse, embora cheio de símbolos de destruição e julgamento, termina com uma mensagem de esperança, o triunfo do bem, a renovação de todas as coisas e a paz eterna para os que permaneceram fiéis. O livro de Apocalipse nos lembra que, embora o fim dos tempos seja marcado por tribulação e desafios espirituais intensos, a história da humanidade não termina no caos. O fim, segundo a Bíblia, é na verdade um novo começo, onde a justiça, a paz e a presença de Deus prevalecem para sempre. E você? O que acha sobre o Apocalipse? Será ele um aviso para o presente, uma profecia distante ou algo mais? Independente da interpretação, o livro de Apocalipse continua a inspirar e desafiar gerações. O fim do mundo, como o conhecemos, é apenas o início da eternidade. E assim, chegamos ao fim dessa jornada pelo Apocalipse bíblico. Um livro repleto de mistérios, símbolos e profecias que, há séculos, fascina e desafia a humanidade. Ele nos lembra que, apesar de todo o caos e sofrimento descritos, há uma promessa de esperança, renovação e vitória final do bem sobre o mal. Independentemente de como interpretamos essas visões, o Apocalipse nos convida a refletir sobre nosso próprio caminho espiritual, nossas escolhas e o propósito da vida. O que ele nos ensina, acima de tudo, é que o fim não é o último capítulo, mas o prelúdio de um novo começo. Agradecemos por acompanhar essa reflexão sobre o Apocalipse. Deixe seus comentários, compartilhe suas interpretações e não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, e que a paz esteja com você.